O dia que a minha mãe deixou eu cair. Muitas vezes, com uma criança na minha condição, é comum, é normal, é o primeiro instinto, tanto da mãe quanto do pai, a superproteção. Mas teve um dia específico que a minha mãe deixou eu cair e ficou de longe, observando o que eu era capaz de fazer se estivesse sozinho. O interessante é que ela me contou isso muitos anos depois. Eu estava ali, eu caí e estava perto num banquinho, me esforcei muito para apoiar no banquinho e levantar, e sentei, cansado, porém com aquela sensação de eu consigo, eu consegui fazer isso. Depois que você quebra uma barreira dessa, e de novo, gente, a barreira complexa ou fácil, ela tá dentro da visão de mundo de cada um. Até eu não fazer, isso era uma barreira extremamente complexa na minha vida. Então, para a gente ter essa resiliência para barreiras mais complexas no decorrer da vida, é só a gente ir enfrentando a exposição e buscando repertório para se virar. Muitas vezes a gente está dentro da nossa empresa, da nossa corporação, aonde a gente é líder, e a gente quer que as pessoas sejam proativas, que além de ter resiliência, elas deem ideia, participem, tenha cabeça, tenha visão de dono. Mas se você não fizer o processo para que isso aconteça, se você não der essa liberdade para saber qual é a capacidade que a pessoa tivesse, que tem, se você não está monitorando, porque afinal, tanto para filhos quanto para o mundo corporativo, escolas, não faz diferença. O cerne da educação, o centro da educação, significa dizer o que o seu filho faz quando ele está sozinho. Ele vai agir de acordo com os princípios que você educou ele, ou o que seu colaborador faz quando você não está presente? Porque fazer sobre supervisão, sob pressão, qualquer um faz. Ou finge que faz, mas ele vai agir diferente. É natural. A gente precisa entregar para as pessoas e ajudá-las a construir isso, porque eu falo isso sempre. A empresa tem um papel educacional. Num país como o Brasil, que a educação falha muito, falha na educação da família, falha na educação escolar, as pessoas muitas vezes vão chegar na empresa para trabalhar no primeiro emprego ou com alguma experiência e elas não têm essa base de resiliência porque isso não foi construído. Depois que a minha mãe falou que me deixou cair, eu fiquei pensando e eu perguntei para ela como que você conseguiu segurar o ímpeto da superproteção. Ela falou o seguinte, falou: "Sam, nunca foi para te proteger demais, sempre foi para criar você pro mundo". Essa é a diferença. Quando a gente quer resultados em que ou culturas, ações, atitudes em que a gente não esteja presente, a gente precisa dar essa autonomia guiada e dar essa possibilidade para as pessoas testarem o repertório que tem. E aí, se faltar repertório, a gente observa, orienta e vai educando. É um processo. Não é do dia para a noite, não é rápido e muitas vezes não é fácil também. Eu não vou chegar aqui e falar como um monte de gente chega. Tenha resultados fáceis e rápidos com um passo a passo simples. A vida não é assim, principalmente a vida adulta, a tendência é que ela fique cada vez mais difícil. Mas por isso, a gente tem que ter cada vez mais repertório de ações, cada vez mais possibilidades e cada vez pessoas com essas competências a nosso lado, porque sozinho a gente não consegue nada. E aí eu entendi que a minha mãe nunca fez isso por frieza, e sim por amor. Porque quem ama coloca limites, quem ama conduz, quem ama guia, quem ama educa. E isso faz parte da educação, e não o contrário. Você impedir que a criança erre, impedir que o seu colaborador fracasse num processo, para que ele mesmo possa ter a leitura, poxa, como que eu vou fazer diferente a próxima vez? Eu nunca cobro o meu filho, por exemplo, ou quem trabalha comigo, de acertar algo que ele não tem experiência. Eu sempre falo, eu coloco ele numa situação que ele vai poder errar, e ele vai errar. Ou às vezes ele vai ter uma visão
porque ele não tem eu tenho a experiência, mas a experiência também, ela traz com a gente os cacuetes, os vícios, tudo isso. E às vezes uma pessoa que não tem experiência vai ter uma outra visão, porque ela tem uma outra percepção de mundo, e isso pode agregar junto com a sua experiência. Aí ela dá uma ideia, você melhora essa ideia, vocês, um conjunto melhora essa ideia, e tem uma ideia que sozinho uma pessoa jamais teria. Então, o dia que a minha mãe deixou cair foi o dia que ela decidiu que ia criar o filho para a vida, para o mundo, e não para viver debaixo da asa dela para sempre. E isso é fundamental. Criem as pessoas para o mundo, sejam seus colaboradores, sejam seus filhos, quem quer que seja. Dê repertório, dê autonomia e conduza aonde precisar, aonde necessitar ser conduzido. Valeu, tamo junto. Me siga para mais conteúdos como esse.